Salve, salve, camaradas! Buenas noches, boa noite. Eduardo Lima, Josa Novales, 9 de maio, dia da vitória, 80º aniversário do dia da vitória, muita coisa acontecendo aí. Estava assistindo antes de entrar aqui um evento ali que aconteceu dos líderes mundiais jogando flores ali no memorial aos soldados, né, que tombaram, e aos soldados e os soviéticos, Civis. né, civil também, né, foram mais de 25 milhões de vitimados aí só na União Soviética pela Segunda Guerra Mundial, né? E confesso que em determinado momento me emocionei ali, né, com aquele grupo de líderes que se formou ali, né? Putin, Xi Jinping, o Lukashenko, o Maduro, né, na primeira fila, né? Tem algumas coisas bem simbólicas, né? O Maduro estava na primeira fila, o Lula estava na segunda ali junto com o Traoré e outras figuras importantes também, mas o importante é que o Lula estava lá, né? O importante é que o Lula estava lá. Mas eu achei interessante esse detalhe, o Maduro na primeira fila e o Lula na segunda, né? O Dias Canel também estava na segunda fila ali junto com o Lula, o Traoré, né? Como é bom ver o Lula junto com o Traoré ali, né? E, enfim, muita coisa acontecendo aí. Depois eu vi também um desfile muito legal do Regimento da Vitória, que foi depois do desfile da Vitória, que era o povo nas ruas, mais de 1 milhão de pessoas, né, marchando ali nas ruas, com canções tocando, com as ruas todas decoradas, né, com bandeiras socialistas, bandeira do Exército Vermelho. Estava muito bonito, assim, foi um dia muito legal de viver esse dia aí. Estamos aqui, Eduardo Lima e Josa Novales. Vou passar para vocês aí, só queria fazer essa breve introdução aí. Eduardo, contigo aí. É um prazer estar aqui mais uma vez, tá? Agradeço muito. Infelizmente, na outra semana eu não pude vir, né? Que eu tinha um compromisso ali com a minha irmã, depois ainda fiquei doente, mas eu estou melhor agora. E agradeço aqui mais uma vez a presença de Josa Novales, né? E interessante para o Josa perguntar não só sobre a comemoração em si do 9 de maio, como ele acompanhou, como ele viu esses grandes líderes, mas também perguntar sobre as violações do cessar-fogo na Ucrânia. Na verdade, cessar-fogo entre aspas, né? Um cessar-fogo declarado pela Rússia, que, para surpresa de 0 pessoas, a Ucrânia não quis manter, né? Não quis perder a oportunidade de violar, vamos dizer assim, né? Pode falar, Josa. Boa noite a todos, boa noite a você, Alpotinho, boa noite ao público aí do programa, né? O Dia da Vitória é uma cerimônia importante, né? Quando se comemora 80 anos, é ainda mais importante. Você tocou num ponto interessante, Alpotinho, que após a comemoração você vai ter também um evento. O evento toma conta de várias ruas, em cidades grandes, médias e pequenas, em toda a Rússia. Mesmo em cidades da Sibéria, você tem a comemoração, né? Nas embaixadas, você tem comemorações. Tanto é que o líder da Coreia do Norte, que não pôde fazer a viagem, ele foi para a embaixada da Rússia lá em Pyongyang, né? Prestar homenagem. O depósito das flores ali dos líderes no túmulo do soldado desconhecido, de certa forma, formaliza o final da cerimônia do Dia da Vitória, né? Quando você fala, por exemplo, das filas, né, em que o Lula estava no lugar do Torre, é bom deixar claro que tinha gente, por exemplo, do Laos, que não estava na segunda fila, né? Então já tem uma importância aí, né? Agora, sobre o Torre, por exemplo, teve... que bom que ele estava na segunda fila. E que bom ainda que ele estivesse na terceira fila. Ou que bom que pelo menos ele estivesse ali dentro do público, no meio de todo mundo. Por quê? Porque o mais importante é que ele está vivo. Porque a França tentou mais um golpe, tentou assassinar o líder de Burkina Faso, né? Houve uma tentativa a partir do quê? A partir de um recrutamento, né, de gente no próprio Burkina Faso, né? E a ideia era fazer bombardeios, né, ao avião presidencial. O serviço secreto da Rússia que protege o Torre.
descobriu, né? E aí a Rússia falou, olha, não venha para Moscou com seu avião. A Rússia enviou um avião para Burkina Faso, para o Ouagadougou, né? E enviou também 3 caças, né? Para, enfim, proteger este voo. Então ficou tudo muito bem. É a dona França, né? O país da liberdade, né? Fraternidade, igualdade e tal. O país, um dos países mais abraçados ao longo de todos os tempos com o fascismo, né? Com o fascismo, tá? Deixando claro que a dona França, ela foi um dos estados, um dos impérios coloniais mais cruéis, né? E formalmente sempre estendeu o seu colonialismo. A dona França assassinou Sankara, a dona França assassinou inúmeras outras lideranças, né, que tentavam, que postulavam fugir do franco CFA, que é o franco, que é a moeda através da qual a França oficialmente coloniza esses países até hoje. A França é uma potência, é uma metrópole colonial que, de certa forma, ela, em muitos lugares, ela não terminou oficialmente a sua colonização. Casos, por exemplo, desses países que têm a sua moeda atrelada ao franco. E, a partir daí, a França se instaura a hora que ela quer. Desses lugares. Ela controla tudo. Então, ela continua a colonizar oficialmente inúmeros desses países, né? O Sankara, lá no passado, quando não tinha proteção, por exemplo, de uma Rússia, de uma União Soviética e tudo mais, foi assassinado pela França, né? Agora estão fazendo o mesmo, não é a primeira vez, mas não vai ser tão simples assim, porque ele está muito bem protegido, né? Ele que está fazendo uma revolução absurda hoje em Burkina Faso, absurda, né? É inacreditável o que este líder, que agora está com 37 anos, tem feito em Burkina. E multidões vão às ruas, né, para saudá-lo, né, ou para apoiá-lo quando alguma coisa vem de fora, né, algum movimento vem de fora. Não está funcionando em Burkina Faso. Sobre o dia da vitória, foi importante também para mostrar que a Rússia está isolada coisa nenhuma, que o Ocidente também perdeu a sua batalha para isolar a Rússia. Lideranças importantes do mundo estavam ali presentes, né? Algumas outras não estavam, problema delas, né? Quem perdeu foi quem não foi, tá? Quem perdeu foi quem não foi. As lideranças europeias invejosas não foram. E sabe, tem um detalhe muito interessante aí sobre essa questão do dia da vitória. Aqui em até 2010, por exemplo, a Ucrânia fez parte do dia da vitória. Em 2011, eu não sei, 2012 parece que sim, mas a partir de 2010, né? Começou uma hostilidade muito forte entre as nações. A Ucrânia parou de fazer parte do Dia da Vitória, parou de marchar ali na Praça Vermelha no Dia da Vitória, né? Curioso que, alguns dias atrás, a Ucrânia enviou, né, alguns soldados para fazer uma marcha, né? De certa forma, uma marcha contra os vitoriosos da época da Segunda Guerra Mundial, ou seja, uma marcha pró-fascismo, né? Lá em Londres. Aí o que você teve em Londres? Você teve toda a guarda imperial ali desfilando, você teve a cavalaria desfilando, e aí os cavalinhos, né, enfim, depois de muito tempo ali sob tensão, fizeram dois ali no próprio espaço onde estavam desfilando, né? Quem foram os últimos a desfilar? O grupo de soldados ucranianos. Eles desfilaram sobre a merda dos cavalos, né? Então, até 2010, eles faziam parte de um evento extremamente glorioso. Agora, em 2025, eles fazem parte de um evento vergonhoso, em que sequer os ingleses se preocuparam em limpar o cocô dos cavalos e deixaram os ucranianos desfilarem, marcharem por sob o cocô dos cavalos. Essa é a Ucrânia. Simbólico, né? Exatamente, que continua a acreditar no Ocidente. É muito simbólico, né? Então, além do que, esse encontro civil também para que lideranças pudessem se encontrar, pudessem conversar e pudessem também articular inúmeros projetos. Este é um ponto que podemos abordar já que eu quero responder essa questão aí do cessar-fogo. De fato, a Ucrânia não respeitou. Foram mais de 5 mil tentativas, né, de agressão à Rússia. Eu falo foram mais de 5 mil tentativas porque pouquíssimas conseguiram ser bem-sucedidas, né? Pouquíssimas. Em uma delas, o general Departy, que é um general dos mais fascistão, né? Que está ali no entorno de Pokrovsk, né? Ele tentou uma ofensiva para tentar recuperar os territórios pedidos da Rússia naquela região, e as suas tropas sofreram. Ele supunha que as tropas não fossem sequer reagir, as tropas russas não fossem reagir à agressão deles, né? Sofreram uma derrota brutal, né? Com soldados sendo queimados, fugindo, um tropeçando no outro, pegando fogo, né? Foi vergonhoso isso daí, né? Então, não respeitou o cessar-fogo Zelensky. Agora, ao mesmo tempo, o Zelensky não conseguiu
né, cumprir a sua promessa, que era, eu vou mandar drones sobre a Praça Vermelha. Né? Ele falou, e na geopolítica, como você fala, você tem que fazer. Porque quando você não faz, você é visto como fraco, como débil. E ele fez um papelão, porque ele disse que ia atacar a Praça Vermelha. O Xi Jinping chegou a dizer que se isso acontecesse, a China poderia decretar guerra contra a Ucrânia, né? E ele simplesmente não jogou seus drones à Praça Vermelha. Não cumpriu essa promessa. Tá? Então, a situação para os Zelensky ficou muito feia e, ao mesmo tempo essas agressões, mais de 5 mil tentativas aí, não passaram despercebidas aí pela liderança russa. E o Medvedev disse uma frase fantástica, né? Que é uma frase que ele coleta do hino, né? Das tropas, das forças de mísseis estratégicos da Rússia, né? A frase né? Depois de nós é o silêncio. Ou seja, depois da Rússia é o silêncio, não vai ter nada, né? Se atacarem a Rússia, poderão ter um retorno. E esse retorno, depois desse retorno, depois de nós é o silêncio, não vai ter mais nada. Ele fez essa declaração. Há também muita insatisfação na liderança russa com esses ataques da Ucrânia, e o Medvedev também fez ali menção ao fato de que, lembrando, inclusive, os antepassados que lutaram contra os nazistas, né? Quando os nossos inimigos se recusam a se render, mesmo quando estão perdendo, nós vamos massacrá-los, nós vamos liquidá-los, né? Dando a entender que essa pode ser uma política que a Rússia pode adotar, né? Daqui para frente. Agora, o que fica mais ou menos, né? O que fica tácito nessa história, tacitamente entendido nessa história, é que a Rússia pode fazer um ataque descomunal à Ucrânia aí, nos próximos dias depois do cessar-fogo, né? Que termina às 24 horas do dia de amanhã, né? Então, um ataque muito sério pode ser feito contra a Ucrânia em virtude de todas dessa tiração, né, de proveito aí dos Zelensky em relação ao fato de que a Rússia não estava lutando por esses dias, né? Então, o Zelensky se aproveitou, né? Então, atacou, inclusive, a sede do governo de Belgorod, né? Então, é muito provável que a Rússia faça um ataque daqueles, né? Talvez com Oryashnik, né? Sobre a Ucrânia. Então, há a ver, mas pode, de fato, acontecer este evento aí nos próximos dias. O Putin vai deixar as visitas embora, né? Deixar as visitas. Exato. Não, porque realmente, né? O fiasco que foi o Zelensky mandando drones, né? O Zelensky, o Ocidente coletivo, né? Mandando drones para sobrevoar Moscou e fazer terrorismo barato nos aeroportos, né, paralisando os aeroportos, atrapalhando. Até o nosso querido professor Legene Miran e o comandante Farinazo foram atrapalhados por este canalha do Zelensky, dessa corja, né, o Josa. A Polônia e a Lituânia, se você me permite, elas fecharam seu espaço aéreo para a chegada do FICO, né, da Eslováquia. Na verdade, foi a Lituânia e a Letônia, né? E claramente a Ucrânia, a Polônia e um outro país ali fecharam suas fronteiras para a visita do Vučić, né, da Sérvia, né? Isso aí é inédito. A gente está vivendo um contexto na Europa hoje, né, de russofobia que supera inúmeros momentos em que a Europa tinha, de fato, um inimigo com quem se preocupar, que era a União Soviética. Nos piores momentos da Guerra Fria, nós não tínhamos essa estupidez que está sendo praticada hoje pela Europa. Perdão aí, acabei te cortando. Não, tranquilo, era isso. O Eduardo, a Marina Castro, acho que está, não sei se é para ti esse elogio aqui, dizendo que adorou as tuas postagens sobre as heroínas da grande guerra patriótica. Eu não vi essas postagens, quero ver depois aí. Conta um pouco para nós, acho que é legal lembrar isso aqui também, né? As grandes heroínas. Eu postei na aba comunidade, eu lembrei que tinha, há muitos anos atrás, né? Antes da era da inteligência artificial, já existia ali uma artista, o nome dela, Sim Blin, né? É o nome dela, e que ela fazia colorização das fotos da Segunda Guerra. Então tem fotos maravilhosas ali na minha aba, comunidades aqui. Ué, caiu, Josa?
Ele tá um pouco mal de conexão, acho. Teve uma hora que deu uma travada, mas acho que ele tá aqui no estúdio, aparentemente. Ah, tá. Deixa eu só, então, deixa eu procurar aqui, que aí eu mostro, falando Deixa eu, de algumas, né? vai falando que eu tô na tua aba aqui, vou compartilhando, ó. Ó, aqui aquela os soldados, né, com a bandeira em Berlim, né? Sim, sim, essa daí é uma das fotos também que eu acho muito Ah, emblemáticas, né? Essa aí é a que todo mundo conhece, essa é a imagem do né? século, né? Essa é a imagem do século. Essa aqui eu tenho um quadro no meio da minha sala com essa aqui, ó. Essa aqui é uma imagem linda, né? Tá aqui as heroínas, ó. Pilotos soviéticos do 46º Regimento de Aviação de Bombardeiros Noturnos Femininos da Guarda, heróis da União Soviética, Rufina Gacheva, à esquerda, e Natalia Meklin, à direita, perto da aeronave PO-2, alguns dos pilotos mais bem-sucedidos da aviação militar soviética em missões de combate. Olha que espetáculo. Muito legal. Kuznetsov, Guerra de Krasnodar, infantaria até Berlim. Ah, que legal, tu fez várias postagens aqui no teu. Olha só. Instrutora médica de Batalhão de Fuzileiros Navais, Ekaterina Mikhailova, de Mina. Única mulher a servir na inteligência do Corpo de Fuzileiros Navais. Foi condecorada com a Ordem de Lenin, duas ordens da Bandeira Vermelha e a Ordem Guerra Patriótica de primeiro e segundo grau, além de outras medalhas. Sensacional, hein? Temos, temos outras mulheres aqui. Tezekpaev Kambarovich lutou na Guerra de Stalingrado até a Áustria. Foi membro das Forças de Artilharia Antitanque. Condecorado com medalhas para a defesa de Stalingrado, libertação de Belgrado, vitória sobre a Alemanha e captura de Budapeste. Poxa vida, hein? Pouca história, hein? Interessante que mostra muito como a União Soviética era multiétnica, né? Você vê, Exatamente. É. parece, esse aí tem feições orientais. Aqui também, ó. Incrível, hein? Sarsenbaev Talgatsbek. Sarsenbaevich. Poxa, que nome, hein? Convocado pelo Exército Vermelho em 42, serviu como comandante do pelotão de fuzileiros de regimento de Salsk. Da lista de condecorações, enormes condecorações, né? Pessoalmente destruiu 4 nazistas, mais de 20 ataque às fortificações inimigas, destruiu mais de 25 nazistas, capturando 10 alemães. Mais uma mulher aqui, capitã da guarda, Maria Ivanovna Dolina. Olha, faleceu em 2010, agora há pouco. Ó. Realizou 72 missões de combate em bombardeiro de mergulho PE-2, lançando 45 toneladas de bombas sobre o inimigo. 6 batalhas aéreas, abateu 3 caças inimigos. Que loucura, hein? Grandes histórias, né? Tu publicou vários durante o dia, eu não tinha visto. Né? Tenente Publiquei Lídia, de madrugada. Eu publiquei de madrugada. Lídia Litviak. Tem aquela célebre. Aqui dá para ver bem a diversidade de etnias ó, nessa imagem, né? Tem aquela célebre sniper, né? Lyudmila, tá lá no finalzinho, eu botei. A Ludmila Pavlyuchenko, né? Essa aqui é a major da guarda Evdokia Nikulina. Bem jovem, né? Tenente da guarda Nina Ulyanenko. Todas, evidentemente, tem, e todos, né? Tem grande
a grande importância, né? Mas a Ludmilla, no caso, era diferenciada, era uma mente brilhante, né? Era um gênio, né? A Ludmilla era diferenciada, era absurdo o que essa mulher foi. Sniper matou mais de 300 nazistas, né? Olha o bem que ela fez para a humanidade. Assim, enfim, obrigado, minha amiga, por essa gentileza. Ekaterina Ryabova, várias pilotos, né? Tu vê quantas pilotos, né? Partizan Sérvia Miha Marin. Ontem eu destaquei no programa que a gente fez a importância dos partisãs, né? Que não eram soldados regulares do exército, né? Mas sim milícias populares, né? Que se constituíram para libertar os seus países, né? Do jugo nazista. Marina Raskova, piloto navegadora soviética. Quantas mulheres maravilhosas! A Sofia Avericheva, participante da atriz de teatro soviética e participante da Guerra Patriótica. Muito bonito, né? Pois é, né? Olha aqui, olha quantas pessoas diferentes, com rostos diferentes, que foram tão importantes para a luta, né? Olha isso aí, olha a carinha, né, de um jovem ainda, né? Jovem, muitos jovens, né? Muitos jovens mesmo, olha só, Marina Raskova, todos muito na faixa ali de 18 a 30 e poucos anos, né? Evdokia Pasco, guardas noturnos. Ludmila Pavlyuchenko, tá aqui a fera, ó. Atiradora da 25ª Divisão de Rifles, Chapayev, do Exército Vermelho, herói da União Soviética. Após o fim da guerra, serviu como funcionária do Estado-Maior da Marinha da União Soviética com a patente de major das tropas da defesa costeira. Ludmila Pavlyuchenko é a atiradora de elite mais bem-sucedida da história mundial, com 309 acertos fatais confirmados em soldados e oficiais inimigos. Tá aí, sensacional. Baita trabalho, hein, Eduardo? Baita trabalho, não tinha visto. Muito bom mesmo. Duas questões importantes. Uma delas, parabéns, Eduardo, pelo trabalho realmente muito bom. Uma delas é que isso mostra. Não, primeiro vou colocar aí a questão mais controversa, né? Pela importância da Ludmilla, ela poderia ser uma líder da União Soviética. Não é somente em virtude da pontaria, né? Ela não levava nada. Era em virtude também de toda a visão extremamente estratégica que ela tinha dos eventos, né? A capacidade de prever as ações do inimigo, muito elogiada ao longo da história, não era algo simples, ela era diferente, né? Poderia, por exemplo, assumir um posto muito mais importante lá na União Soviética, embora tenha sido bastante exaltada a sua figura. O outro ponto interessante é que na participação das mulheres a gente percebe duas coisas. A primeira delas é o envolvimento da sociedade russa nessa luta, né, existencial, e, ao mesmo tempo, a importância da mulher, que ocupa cargos importantes, né, como na aviação e também na artilharia. E este processo ocorre a partir do começo da Revolução. Lembrando que a Revolução tinha uma líder, que é a Alexandra Kollontai, a primeira grande feminista da história que praticou ações vitais, concretas para a melhoria da vida das mulheres, né? Perfeito. E este é o momento do jabá do canal do Eduardo Lima, né? Acho que depois dessa série de postagens aí, chama a galera, Eduardo, para seguir aí teu canal, ó. Faz a Por divulgação. favor, se inscrevam, né? Porque as visualizações aumentaram muito ontem e hoje, mas o número de inscritos não aumentou, o que é estranho, né? Mas, enfim, se inscrevam lá, por favor, quem ainda não é inscrito no meu canal. Eu posto vídeos ali de hora em hora sobre Iêmen, Palestina, Síria, e também agora acompanhando o conflito ali entre Índia e o Paquistão. Eduardo, bota o link no chat, né? Bota o link no chat. O Josa, tu disse que queria falar, aproveitar também que o Eduardo puxou aí o Iêmen, Índia e Paquistão, né? Tu disse que queria falar sobre, né, novidades do Oriente Médio. Acho que é importante também a gente trazer, né?
Não, Portinho, sobre o IEM, eu tenho uma foto aqui para compartilhar, só para ilustrar aí o que a gente está falando sobre o IEM, rapidinho. Confirma a informação de um míssil no aeroporto Ben Gurion, saiu agora à noite Não, aí. antes disso, eu botei essa foto aqui que eu vi no grupo do WhatsApp. A explicação porque o F-18 caiu. Ali tá um gatinho ali. Ele empurrou com a pata. É, é a única explicação plausível. É o gatinho que parece a do Ciné aqui da casa. Empurrou com a patinha. Tudo que ela vê, ela empurra com a patinha. Essa patinha dela já me fez perder caneta, um monte de coisa aqui. Bom, antes de falar do IEM, só enquanto o Eduardo já, na verdade, colocou a imagem, né? Pontuou uma questão muito importante aqui. Nós estávamos falando de personalidades importantes aí para a história da União Soviética na libertação contra o nazifascismo. Tínhamos, portanto, aí uma União Soviética multiétnica, como foi observado, com gente de todas as localidades, né? E tivemos também muitos soldados da Ucrânia, né, que fizeram parte da luta para a expulsão dos nazistas da União Soviética. Todas as personalidades, todas elas, todos os heróis, né, soviéticos que viviam na Ucrânia, que nasceram na Ucrânia, que eram ucranianos, que lutaram contra os nazistas, a memória dessas pessoas está sendo retirada da história da Ucrânia. Os monumentos desses soldados foram destruídos. Tá? E livros que falavam de algumas dessas lideranças, nesses livros, essas lideranças não existem mais. Ok? Eu estou falando isso aqui porque tem uma mensagem aqui do Paulinho Pereira da Silva, que eu acho que... Paulinho, me desculpa, mas eu acho que você está equivocado, amigo. Não há nenhum tipo... veja, existe uma proposta. Tá? Como é que a gente vê essa proposta? A gente consegue ver se, de fato, isso está sendo executado a partir de certos dados, né? Mas não dado oferecido pela CNN, pelo amor de Deus, pela Globo, né? E por outros portais desse tipo aí. A Rússia tem como objetivo não atingir alvos civis na Ucrânia. Se a Rússia fizer uma guerra contra uma nação lá no Oriente Médio, uma nação na África, uma nação na América, os Estados Unidos, né? A coisa pode ser diferente. A Rússia tem o objetivo de não atingir alvos civis, porque o povo ucraniano, a despeito dos russos já considerarem que não é mais um povo irmão, pelo que eles estão fazendo, o povo ucraniano faz parte da história e não merece, né, esse tipo de situação. Então, alvos civis não são alvejados. Então, meu amigo, essa história que você está contando aí não bate com a realidade. Tá? Por que não bate com a realidade? Porque a Rússia não ataca esse povo, porque tem toda essa relação histórica. Né? Ao mesmo tempo, o contrário nós não podemos falar. O que se vê na Ucrânia, em algumas situações, são casas, né? Janelas de prédio e tudo mais, tal, que acabam sendo atingidos pelo sistema de defesa antiaéreo. E há prova sobre isso. Né? Quando você encontra no destroços, em nenhum momento até hoje, desde o começo da Operação Militar Especial, a Ucrânia não conseguiu fotografar nenhuma imagem de destroço de míssil russo. Nenhuma imagem de destroço de míssil russo. Tá? Destruindo residências. Então, você pode procurar, e olha, pode ter certeza, o Google, todas essas empresas aí, fazem de tudo para forjar essas imagens. Eu quero que você procure. Entende? Agora, o contrário, não. E a prova né? Você tem, veja, não foi somente apagar da história esses heróis da Ucrânia, foi o contrário. Foi pegar aqueles contra os quais eles lutavam e transformá-los em heróis. Então, o pessoal do regimento da Galícia, que foi colaboracionista com o regime nazista, né? Os ucranianos que colaboraram, o Stefan Bandeira, esse pessoal todo aí, esse pessoal foi alçado a condição de herói na Ucrânia. Esse pessoal, muitos deles ganham monumentos que são colocados no lugar dos antigos soldados ucranianos que lutaram para a expulsão dos nazistas. Ok? O regimento Azov, o setor direito tinha até um certo tempo, né? Mas o regimento Azov tem até hoje o direito de ir à escola para contar a história da Ucrânia. O pessoal do Azov, que leva a tatuagem do Hitler, meu amigo, tem acesso às escolas públicas na aula de história para contar
a história de quem eram os heróis da Ucrânia. E aqueles lutadores soviéticos passaram a ser vistos como traidores. Eram os traidores da Ucrânia. Enquanto eles, os nazistas, que violentaram mulheres, crianças, né, que entregaram judeus e outros ali para os nazistas, né, ou eles mesmos mataram, esse pessoal está sendo alçado à condição de herói. Então, meu amigo, você vem aqui nessa live para falar um negócio desse para mim, é difícil, né? Com todo respeito à sua visão, você pode pensar o que você quiser, mas aqui não é futebol, não. Quando eu estou lá no meu canal de futebol, o pessoal pode ter uma visão, eu posso falar, o Grêmio é isso, o Grêmio está mal por causa disso, tudo disso. O Coutinho, se entrar lá como torce pro Inter, vai concordar comigo, independente de eu estar certo ou não. Vai falar, isso aí, tá beleza, tal. Agora, o torcedor gremista não vai aceitar. Por quê? Porque tem uma questão, é o futebol, e eu entendo, que faz parte da instituição chamada torcedor de futebol, a fazer análise com fígado, com objetividade, mas também com coração, né, com cérebro, enfim, com a estupidez que circula dentro. É o que ele quiser, faz parte no futebol. Mas em política não, meu irmão, na história não. Não dá para brincar com a história. É por causa disso que se faz com a história que a gente tem o renascimento do fascismo na Europa hoje. Então, só uma observação aí. Assim, como eu disse, eu respeito todas as opiniões, mas não dá para deixar de debater um negócio desse. Aqui não. Não dá para a rapaz daqui chegar e falar que a Ucrânia, que a Rússia está cometendo genocídio. Pelo amor de Deus, você fala de genocídio hoje, que a Rússia está cometendo genocídio. Você tem que falar do genocídio que está sendo cometido de verdade hoje em outro local. Gaza. Você tem que falar, por exemplo, do cessar-fogo da Páscoa, que a Ucrânia sabe historicamente que tem pessoas que se reúnem nas praças públicas de algumas cidades, como em Hilsk, lá em Kursk, né? É tradição. Aproveitou aquilo para mandar mísseis e drones para matar civis. É isso. A sua CNN não falou isso para você? Eu estou falando aqui. Então é melhor a gente começar a acompanhar outros canais também. Não precisa ser do Josa Novares, do Eduardo. Tem vários canais interessantes aí que pode dar uma versão melhor sobre isso. Paremos. Vamos boicotar um pouquinho a dona CNN, a dona Globo, a dona não sei o quê. É importante para a saúde mental de todos nós. Ponto. Quanto a... Se eu ainda tenho direito a falar, eu quero falar um pouquinho agora dessas novidades aí lá do... É importante isso aí que tu falou, deixa eu pegar esse teu gancho, só uns 2, 3 minutinhos, José, de brincar com a história, né? E tu falou que é por brincar com a história que está voltando o fascismo aí. E os líderes europeus, estadunidenses, eles estão brincando com a história. Ao não comparecer a um evento desse, ao não prestigiar um evento desse, a tentar forjar uma narrativa de que não existiu a vitória soviética e do Exército Vermelho, que é o desfecho da Guerra Mundial. Os líderes do Ocidente estão tentando passar que o desfecho foi outro, que foi o dia D, que foram as forças estadunidenses que entraram na guerra e mudaram tudo. E é por isso que o fascismo está cada dia mais forte lá em Europa, né? E deixa assim, José, antes de tu falar do Médio Oriente, deixa eu mandar um grande abraço para o Renato Rassi, que me mandou essa linda bandeira aqui, ó, pintada por ele mesmo, tá? Pintada por ele mesmo. O professor Legene também ganhou uma. E ele tá lá em Moscou, ó, com um time de brasileiros. Eu destaquei aqui algumas fotos. Ele tá com uma das bandeiras. Ele disse que levou 8 bandeiras para distribuir lá na Rússia. E hoje ele disse que deu a primeira bandeira para essa senhora aí, que é uma ucraniana, que ele encontrou lá depois dos desfiles. E ele me mandou algumas fotos. Eu vou destacar uma foto que ele me mandou, além dessa aqui que está na tela, essa aqui dos brasileiros, né, no metrô lá em Moscou, felizes ali, todo mundo, depois de ter participado do evento, né, lá do desfile do Dia da Vitória. E, enfim, fiquei muito feliz de receber não só essas imagens, como esta linda bandeira aqui, que agora vai ficar para sempre aqui junto comigo aqui atrás, né? E é pois isso. É. Ah, uma coisa que o Renato me disse, o Josa e Eduardo, Renato Rausi, ele me disse que nunca tinha sido tão bem tratado por povos estrangeiros como lá na Rússia. Ele diz que só aqui pela América Latina, que a gente sempre é muito bem tratado, brasileiros, né, quando viaja à América Latina,
E ele disse que na Rússia ele sentiu o mesmo calor que ele sente quando viaja pela América Latina. Então, ele diz que os russos adoram os brasileiros. Adoram. Tu fala que é brasileiro, os caras te pegam no colo, pagam almoço, te dão doce, é uma coisa fantástica, assim. Então, achei muito legal. Bom, a questão do Oriente Médio passa por... É muito interessante o que está acontecendo agora no Oriente Médio, a respeito do que aconteceu agora, da informação que apareceu agora no final do dia, né, que mostra também o caráter do governo Trump em relação ao Irã, mas ali há uma situação em disputa para o reconhecimento do programa civil nuclear iraniano. Hoje teve uma reviravolta em relação a isso, mas é muito cedo para falarmos que vai ser a posição final dos Estados Unidos, né? Mas tudo caminha para o reconhecimento. E o reconhecimento de que o Irã vai poder enriquecer urânio até o grau de 3,67%, o que já permite o uso da energia nuclear civil, né? Bom, este fato, na verdade, ele começa a ficar materializado aí na postura do Trump ao Netanyahu, quando o Netanyahu visitou os Estados Unidos há alguns dias. O Netanyahu, naquela ocasião, foi chamado lá para ao Salão Oval, não para debater uma intenção dos Estados Unidos de negociar com o Irã, mas apenas para receber a notícia. Tá? Na ocasião, inclusive, o que se fala em Israel, o Harris falou muito sobre isso, era de que o Netanyahu acreditava que iria a Washington para acertar com o Trump, né, uma guerra contra o Irã. Né? E ele sai de lá completamente decepcionado, porque na prática o Netanyahu simplesmente dá um recado para ele, o recado de que eles fariam um acordo com o Irã, tentariam um acordo com o Irã. O Netanyahu ficou completamente ali decepcionado com o Trump. Tá? Agora, o governo Trump vai fazer uma visita ao Oriente Médio na próxima semana, vai visitar algumas nações, dentre elas a Arábia Saudita. Qual é o objetivo aí dessa visita? O objetivo dessa visita é tentar fortificar as relações entre os países e chegarem a um acordo, né? A um acordo quanto ao programa nuclear da Arábia Saudita, quanto aos investimentos dos Estados Unidos em no campo militar com a Arábia Saudita também. Era uma demanda antiga da Arábia Saudita, que, de certa forma, caiu um pouco por terra, ainda no governo Biden, quando começou o genocídio em Gaza, né? Então, o Trump entende neste momento que esse acordo com a Arábia Saudita é vital para salvar, provavelmente, o governo dele. Tá? É um acordo que vai colocar muito dinheiro nos Estados Unidos, vai fazer a Arábia Saudita comprar muitas armas também dos Estados Unidos, vai fazer com que a Arábia Saudita entregue muito dinheiro para o auxílio que os Estados Unidos darão à Arábia Saudita quanto ao seu programa nuclear civil, né? E assim por diante. Então, é um acordo muito importante que envolve muitas outras questões também. Tá? É visto neste momento como um acordo que pode perfeitamente, pelo menos, atenuar a situação difícil que o governo Trump está vivendo neste momento. Tá? E aí, o primeiro ponto aí interessante, os Estados Unidos retiraram da Arábia Saudita, né, a obrigação de reconhecimento de Israel, do estabelecimento de boas relações com Israel, como condição, né, para instituir essa cooperação com a Arábia Saudita. Ou seja, a Arábia Saudita não é mais obrigada a reconhecer o Estado de Israel. Ora, isso vai contra todos os esforços de mais de uma década, né, no sentido de fazer com que caminhassem para os acordos de Abraão e alguns países daquela região reconhecessem oficialmente Israel. Aquilo sepultaria completamente a luta dos palestinos. Né? Então, neste momento, o governo Trump retira a obrigatoriedade da Arábia Saudita de reconhecer o Estado de Israel. Né? E a Arábia Saudita já disse, eu só vou reconhecer o Estado de Israel a partir de agora se houver o reconhecimento de um Estado palestino. Não é porque o Bin Salman gosta dos palestinos, não. É porque há uma pressão vinda do povo, né? E ele não está suportando essa pressão. Ele não consegue mais se colocar contra. Então, o reconhecimento do Estado palestino agora é a condição, né, que a Arábia Saudita coloca para o reconhecimento também do Estado de Israel. Isso estava travando o acordo, porque a Arábia Saudita não queria fazer esse acordo com os Estados Unidos, porque não queria ser obrigada a reconhecer o Estado de Israel, né, sem que parasse o genocídio e sem que um Estado palestino também fosse instituído naquela região. Então, esta é uma grande derrota para Israel. É uma derrota muito séria. E o mais complicado disso é o seguinte, né? Os Estados Unidos, né,
o tempo inteiro estava esperando que Israel cedesse. Israel não cede, né? É uma grande decepção com o governo israelense, no sentido de que ele não faz nenhum tipo de esforço de cessar-fogo, porque, veja, eu falei em algum momento, né? O governo Trump, ele era um governo que não pioraria as coisas em Gaza. Teve muita verborragia, muita conversa, tal, não sei o quê, mas em nenhum momento, a partir do governo Trump, as coisas pioraram para o povo palestino em relação ao que era antes. Agora nós temos um bloqueio econômico, ali temos. E temos novidades também em relação a isso, né? Esse bloqueio econômico é uma guerra diferente? É uma guerra diferente. Mas mesmo no campo das guerras, isso não é vista como uma guerra tradicional, né? O número de palestinos que morreram durante os bombardeios não se equivale, não se compara, mas nem de perto, mas muito de, né? Não se compara com o número, embora, ainda que seja não dá para aceitar, mas o número é muito menor do que era antes. Muitos estão caminhando para a morte em virtude do bloqueio e da fome, mas era um número muito maior anteriormente. A situação, ela nunca esteve pior com o governo Trump, tá? E não é porque o Trump entenda isso, não é porque ele gosta ele não gosta de ninguém. Made in USA, duvide, sempre. A questão é a leitura do que é imposto pela realidade, que o governo dele tem feito de uma maneira muito mais eficiente do que o governo anterior, né? Então, o cessar-fogo foi estabelecido em Gaza por causa da pressão do governo Trump, ainda antes de assumir o poder em 26 de janeiro. Tá? E neste momento, o governo Trump tem feito esforços para que haja um acordo de cessar-fogo entre Israel e a Palestina. Ao contrário do que as pessoas pensam. Num certo momento, o Trump começou a ter muitos problemas nos Estados Unidos, começou a ficar extremamente isolado. Foi um momento em que o sionismo se aproveitou para falar: ou você fica com a gente agora, ou então você vai ficar isolado. E é o momento que ele acaba recuando e passa a fazer a campanha contra os Otis e passa a apoiar o que Israel estava fazendo contra a Palestina. Mas isso parece que está acabando neste momento. Tá? Ainda que as pressões ao seu governo sejam muito fortes ainda lá nos Estados Unidos. Agora se soma essa pressão também os sionistas. Por quê? Porque ele passa, né, a prejudicar os interesses estratégicos de Israel na região. O Estado de Israel sabia dos esforços do governo dos Estados Unidos por um acordo com os sauditas. O Estado de Israel sabia da importância desse acordo para os Estados Unidos. Ao se negarem a aceitar um cessar-fogo em Gaza, simplesmente Israel colocaram os Estados Unidos numa situação extremamente complicada, né, para negociar com os sauditas e terem o seu acordo. Né? Em tal caso aí, eu até fiz um vídeo e falei sobre isso, era como se Israel estivesse, né, a partir do sionismo, né, que praticamente legitima todo o seu poder, era como se Israel estivesse se colocando acima dos próprios Estados Unidos, né? Se achando muito mais importante do que os Estados Unidos e se sentindo no direito de prejudicar interesses importantes para os Estados Unidos. Tá? Então, por que eles estavam fazendo isso? Porque eles de fato achavam que o Trump não ia abandoná-los, porque a pressão do sionismo era grande e a ajuda do sionismo também era grande. Houve muito apoio do sionismo ao governo dele. Né? E ele não deixaria de apoiar Israel, independente das loucuras do Netanyahu. Então, ao aceitar este acordo, né, mostra também o desgaste do Trump com o Netanyahu, e o Trump, por causa disso, cortou o contato direto com o Netanyahu. O Netanyahu não tem mais o direito de entrar em contato com o Trump como tinha antes. Se ele quiser entrar em contato com o governo Trump agora, vai ter que entrar na fila como qualquer outro país, através de ações diplomáticas que vai estabelecer um encontro daqui a algum tempo. Não é mais como antes. Ele perdeu essa situação, essa vantagem. O Trump não quer saber de ouvir o nome do Netanyahu. Embora o contrário lá em Israel também seja, neste momento, verdadeiro. Né? Eles estavam, portanto, ali prejudicando aí, o interesse dos Estados Unidos. Né? E os Estados Unidos aguentaram como puderam e falaram: chega, não dá mais para continuar com esse maluco. Né, que não aceita. E outra coisa, o Trump estaria muito mais preocupado com os reféns, até porque um refém estadunidense estaria ali sobre a custódia da resistência palestina, ele estaria muito mais preocupado com os reféns do que o Netanyahu. E houve esforços do governo dele, quando chegou ao poder, para que essa questão dos reféns fosse tratada de uma maneira muito mais altiva, né, e fosse resolvida. Né?
Ele queria se colocar como o cara que estabeleceu a paz na Ucrânia, como o cara que conseguiu ajeitar as coisas na Palestina, como o cara que conseguiu libertar os reféns. Né? Então, ele também ficou muito irritado com o Netanyahu, que Netanyahu não colocou os reféns, né, como uma prioridade. E o Stidkoff deu uma declaração para os íntimos, acabou vazando, né, falando o seguinte: se até hoje, né, aspas para o Stidkoff, que é o representante dos Estados Unidos no Oriente Médio e também lá na Ucrânia, se até hoje os reféns pagaram o preço por não acabar com a guerra, por Israel não acabar com a guerra, se até hoje os reféns pagaram o preço por Israel não acabar com a guerra, então, hoje, a partir de agora, o preço será muito mais pesado para Israel e não apenas para os reféns. Por que isso? Porque Israel vai ficar isolado. Qual foi o outro evento importante nesse sentido? O outro evento nesse sentido foi que os Estados Unidos entraram em acordo com os Houthis, fizeram um acordo com os Houthis e não divulgaram, não informaram para Netanyahu e para Israel que faria esse acordo com os Houthis. Eles ficaram sabendo pela imprensa. Tá? E aí o que acontece? Esse acordo prevê que se alguma embarcação estadunidense e outras também circularem pelo Mar Vermelho, não serão atacadas pelos Houthis, exceto se forem para o porto de Eliá. Ok? E aí o Netanyahu ficou pé da vida com isso também. Né? Por quê? E aí houve muita crítica em Israel a esse acordo com os Houthis do Iêmen. E o embaixador, vejam vocês, o embaixador estadunidense lá em Israel, como eu queria que os brasileiros fossem assim também, né? Embaixadores brasileiros. Ele deu uma declaração falando o seguinte: nós não precisamos comunicar nada para Israel sobre os nossos acordos com qualquer país, inclusive com os Houthis do Iêmen. Isso é uma questão dos interesses dos Estados Unidos. Nós não devemos satisfações para Israel. Né? Então, isso mostra o distanciamento se materializando. O Peter Hegseth iria para o Oriente Médio, fazer uma visita ao Oriente Médio, e ele simplesmente cancelou, né, essa visita. O que se fala é que o cancelamento chegou primeiro para Israel através da imprensa, do que por um comunicado oficial. Né? E aí, duas questões para finalizar. Né? Os Houthis simplesmente continuam a atacar Israel, fez já o segundo míssil Palestina 2, né, hipersônico, que cai sobre o aeroporto Ben Gurion. Ainda que não consiga o bloqueio total, eles conseguem exercer hoje já um bloqueio aéreo sobre os aeroportos de Israel. O de Ramon também, que fica ali na região de Eliá, também está sendo bloqueado. Né? Os Houthis simplesmente saem fortalecidos, saem vitoriosos desse confronto contra o Ocidente. Uma marcha de milhares e milhares de pessoas às ruas no Iêmen, gritavam a palavra de ordem: derrotamos os Estados Unidos e vamos derrotar Israel. As pessoas gritavam essas palavras nas ruas do Iêmen, depois da vitória do Iêmen contra o Ocidente. Né? E aí, o que foi dito pelos Estados Unidos em relação à insistência de Israel com todas essas confusões aí? Se eles querem, na verdade, continuar brigando com os Houthis, problema deles. O nosso interesse era apenas comercial. Já resolvemos esse problema, agora Israel que continue com a sua briga se eles quiserem. E mais, os Estados Unidos criaram, no dia de hoje, né, uma organização que deverá levar ajuda humanitária para Gaza. E essa ajuda humanitária, ela não vai passar, pelo que se fala no momento, não vai passar, né, sequer por uma vistoria das Forças Armadas de Israel. Ou seja, isso é contrariar, né, os interesses de Israel, que está bloqueando hoje a ajuda humanitária a Gaza. Então, a gente tem um afastamento claro aí do governo Trump, que, na verdade, se insere dentro de uma tentativa dele no começo, né, de não ir para essas guerras. Ele se traiu em alguns momentos, mas no momento, a despeito dos Estados Unidos serem pouco confiáveis, os sinais que a gente vê no terreno são sinais de que, de fato, esse afastamento, no momento, já está a acontecer. Israel está ficando isolado e se os Estados Unidos conseguirem mesmo um acordo com o Irã, né, Israel não terá como fazer essa guerra contra o Irã, porque ficará sozinho para lutar contra o Irã.
O que marca a essência de todo sionista é a covardia, é o medo, é a bundabolice. E claramente que sem o irmão mais velho, eles não vão conseguir. E sequer eles vão tentar alguma coisa contra o Irã. É derrota atrás de derrota para Israel, a partir das últimas notícias lá do Oriente Médio. E se o Estado sionista perde, de Israel perde, a humanidade ganha. Então, vitória da humanidade. É interessante que isso ocorre, sobretudo, nessa semana, que a gente comemora o Dia da Vitória. Os genocidas do Oriente Médio perderam muito nessa semana. Estão perdendo muito, estão furiosos, estão muito loucos da vida, revoltados, né? Mas tem de engolir a sua revolta, porque eles não vão declarar nenhum tipo de guerra ou não vão bombardear, por exemplo, os interesses dos Estados Unidos, porque aí já era Israel também, né? É isso. Eu entendo isso, Josa, mas o que me deixa preocupado é o seguinte, é que a situação dos palestinos continuará precária no pós-guerra. O ideal é que ali se colocasse ali um grupo internacional realmente comprometido com ajuda humanitária, um grupo, entre aspas, neutro, né? Que impedisse que Israel matasse aquela população de fome, porque Israel vai tentar fazer isso, vai tentar deixar aquela população, com certeza, de um modo muito pior do que estavam antes do 7 de outubro, que já era ruim, né? E aí o que acontece? No caso que você falou, uma ajuda vamos partir do princípio que o Trump realmente esteja querendo fazer a coisa certa. Uma ajuda ali que vai passar sem vistoria pelo Estado de Israel. Vamos imaginar que os Estados Unidos formem um governo ali em Gaza, vamos dizer assim, um tipo de assistência maior dos Estados Unidos ali em Gaza. Daqui a alguns anos pode entrar no poder um partido democrata no poder, mais alinhado aos interesses de Israel, e essa força ali que está ali dentro, comprometida com ajuda aos palestinos, pode se tornar uma força anti-palestina. Então, realmente é uma situação muito complicada, a situação precária que é a faixa de Gaza, né? Na verdade, no front, você não pensa no amanhã, você pensa em sobreviver, você pensa no agora. Você pensa no que você vai comer daqui a 5 minutos, se daqui a 5 minutos você está vivo. E a situação que eles vivem é uma situação de guerra, né? É claro que toda esse problema pode acontecer. A questão é que quando você tem, primeiro, assim, uma suposta ajuda, porque essa organização foi fundada hoje e sequer a gente sabe se isso vai dar certo, né? Acho que o mais importante disso é entendermos o seguinte, né? Toda essa valentia do Estado de Israel ocorre por causa do patrocínio a essa valentia, tá? E para você combater essa valentia, você precisa estabelecer isolamento a esse Estado de Israel, né? E quando você estabelece isolamento, no contexto de um estabelecimento de um isolamento aí forte ao Estado de Israel, isso pode também fortalecer a ideia de um Estado palestino, né? Há muitas nações que estão interessadas em patrocinar um Estado palestino, mas, evidentemente, as suas lideranças têm medo em virtude de que os Estados Unidos apoiam Israel, né? Então, se pode haver uma situação, pode haver outra também. E quanto à suposta ajuda, não é que vai ter uma equipe dos Estados Unidos lá em Gaza, né? Vai ter, pelo que se sabe, seria entrega de ajuda humanitária e não permanecer em Gaza. Gaza não ficaria sob controle de ninguém neste caso aí, né? O suposto acordo de cessar-fogo, que até o momento não foi feito, nessa semana está havendo muitas tratativas, inclusive por pressão estadunidense, tá? Não aconteceu ainda porque o Netanyahu não abre mão de continuar com a sua guerra depois, né? E aí o que ocorre neste momento é que também isso está levando os Estados Unidos a ficarem irritados. Porque mesmo que eles apoiem o Estado de Israel, eles entendem que é um pouco sem sentido o que é o Netanyahu neste momento e que grupos da resistência como o Hamas estão corretos quando falam, eu não posso assinar um acordo desse, né? Que fala que não, eu vou continuar bombardeando vocês. Uma semana, não sei o quê, vai entrar ajuda, depois a gente vai continuar a bombardear todos vocês, né? Então, a questão aí os acordos que estão sendo feitos, e a questão todos esses acordos que levam ao isolamento de Israel, é que Israel não fez a sua lição de casa. Se sentindo muito poderoso,
né? Ele achou que ele poderia perfeitamente atrapalhar os interesses dos Estados Unidos. E os Estados Unidos simplesmente acordaram para essa possibilidade. Inclusive, um assessor do governo Trump deu para ele deu um toque para ele, né? Um toque na cabeça dele de que mostrou para ele algumas situações que comprovavam que Netanyahu estava, na verdade, conduzindo o governo dos Estados Unidos. E ele teria ficado extremamente irritado com isso. Peraí, isso aqui não pode acontecer, né? Isso aqui não deve acontecer. E a partir daí que ele fica extremamente irritado, né? O ministro das Relações Exteriores de Israel fez uma declaração, inclusive, de como os Estados Unidos, o governo Trump, deveria agir para proteger os interesses de Israel. Isso foi mostrado para o Trump, ele ficou irritado. Como assim? Como alguém do governo israelense fala como é que eu tenho que agir? Como é que o meu governo tem que se comportar? Quem esse povo pensa que é? Né? É a partir daí que começa a haver uma profunda irritação. Né? Acho que isso aí é a gota que entorna o copo. Então, é claro que não dá para acreditar nos Estados Unidos. Né? É claro que não dá. Agora, o fato é que o que a gente tem no terreno agora, o que a gente tem de material agora, é o que a gente analisa. O que vem depois pode ficar pior, pode ficar melhor, pode ser libertação total, pode ser... Mas o mais importante é a gente olhar para as conquistas agora, porque se a gente não valorizar as pequenas conquistas, né, a gente vai viver do quê? Né? Sendo que, na maior parte das vezes, a gente só tem derrota. Quanto ao governo estadunidense, né, os republicanos, eles não são nada melhores do que os democratas. Eles têm uma leitura diferente da realidade, embora dentre os republicanos tem muita gente que pensa e age como pensava e agia os democratas. Eu acredito que, dentre outras coisas, a capacidade de enxergar um pouco mais, né, aquilo que ditava a realidade por parte dos republicanos e por parte do Donald Trump, aquilo viria de duas coisas. Viria de uma certa associação com um certo setor da economia, um setor profundo americano, mas também pelo fato de estar fora do governo. Estar fora do governo gerou uma visão muito mais panorâmica e objetiva, que o governo dos democratas não tinha por estarem no governo. Nada indica, por exemplo, nada impede que os democratas, né, até em oposição ao governo Trump, depois, eles não possam ter uma leitura muito favorável. Eu duvido. Porque eles querem guerras mais do que quaisquer uns. Agora, também, qual vai ser a condição dos Estados Unidos nas próximas eleições? Quem disse que, a despeito da tragédia que é o governo Trump, né, os estadunidenses vão eleger novamente um governo democrata? Né? Então, nós não sabemos. A questão o que a realidade está mostrando. Não é porque o Trump ele quer acabar com isso daí. Né? O Trump representa os Estados Unidos hoje, né, que entende que o que a realidade dita, mostra, né, é aquilo que tem que ser seguido no momento. Ele odeia aquela gente. O povo fala assim, o Trump ele é sionista. O Trump ele não gosta nem de palestino, nem de marroquino, nem de gente lá do Kosovo e nem de israelense. Ele está se lixando para aquela gente toda. Ele é um negociante. Né? Ele pensa só em dinheiro. Ele não pensa no ser humano. Quando ele olha o ser humano, ele vê um dinheiro, ele vê uma nota de dólar. É isso que ele vê. Ele não vê o ser humano. Né? Mas a questão é que essa liderança, com todos esses problemas, inclusive neurológicos, mentais, né, consegue entender melhor o que é ditado pela realidade. E é um primeiro momento, em muito tempo, que os Estados Unidos seguem essa linha de, a despeito de toda a prepotência que eles têm, eles começam a respeitar um pouco o que de fato está acontecendo no mundo. E quando o Vance, o vice-presidente, fala que hoje temos um mundo multipolar em curso, né? Isso é prova de que eles têm uma visão diferente da visão dos democratas, né? Então, o que a gente tem no momento são pequenas vitórias com esse isolamento de Israel. Isso tem de ser comemorado, né? E esperemos que se aprofunde essa vitória, o que significa o aprofundamento da derrota de Israel. E se por acaso Trump rompe e não quer nem ouvir Netanyahu, isso é um sinal claro de que pode estar mesmo acontecendo esse afastamento. E, de novo, não é porque ele quer, é porque ele entende que, no momento, isto é importante. Maravilha, maravilha. Já estamos recebendo aqui o camarada Luiz Mergulhão para a gente dar sequência ao programa. O Ricardo Quiroga também está por aqui. Ó. Já conhece essas feras aqui, Josa? Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Essa camisa vermelha aí eu estou tentando ver aqui qual que é. Ah, tá.
com essa É da seleção soviética. Sim, sim. É da seleção soviética. Sim, sim. Sensacional. Sensacional. É que, assim, apesar de ser a camisa da União Soviética, né? É aquela história, é mais um que veste a camisa vermelha aí nesse canal, né? Só tem vermelho nesse canal. Só tem só torcedor colorado aqui nesse canal. Então eu achei que era mais um, né? Mas não é, mas também faz alusão aí à presença desses vermelhos aqui do site aqui, que é o Potinho e o Celso, né? Quiroga, essa camisa aí não é da soviética de 82, aquela da Saiev, Bloch, lembra dessa? Não é essa aqui não, acho. Acho que não é essa aqui não. Essa eu acho que é um pouco depois, né? Isso, eu tenho a de 82 também. Eu tô querendo a de 88 da Eurocopa. Eurocopa. Aquela Eurocopa, torcemos muito para a União Soviética, mas não deu, né? O time da Holanda era muito forte, né? Mas aqui, apesar da camisa vermelha, eu sou rubro-negro, então... Olha aí, tinha que ter um defeito. Quiroga tinha que ter um defeito. Eu também. Mergulhão também, né, Mergulhão? Nunca. Eu também. Mergulhão é botafoguense, campeão da Libertadores. Exatamente. Nada de time de Roberto Marinho, Rede Globo, nada disso. Tá time certo. do texto. Sensacional. Jota, obrigado pela tua presença aí. Se quiser ficar conosco, nós vamos seguir falando de guerra patriótica aqui, ó. Tu que sabe, Jota. Não, eu acho que vocês estão muito bem representados aí, né? Eu vou, na medida do possível, ficar ouvindo-os aqui durante um bom tempo, prestigiando a live, né? Vou dar um atendimento priorizado aqui a outra pessoa da casa, que é a gatinha, que está arrumando confusão aqui, e daqui a pouco volto a ouvi-los. Muito obrigado pela gentileza aí do debate, né? Aquela pessoa do chat aí que eu respondi, eu peço desculpa se ele achou que eu respondi de uma maneira bastante exaltada, né? Mas, enfim, foi um prazer estar aqui novamente. Muito obrigado. Até a próxima semana. Abraço, inclusive, aí a todos que estão no chat e também aos convidados que chegaram agora e a vocês dois também, Eduardo e Luiz. É isso. Forte abraço. Obrigado, Josa. Até semana que vem. Um abraço. Até semana que vem. Valeu. Mergulhão e Quiroga chegaram aqui. Agora temos professores